Olá, eu sou o rapaz que lê e desta vez venho-vos dar a opinião sobre o livro A Escrava Açoriana de Pedro Almeida Maia. Portanto, eu vou proceder então à leitura daquele pequeno parágrafo introdutório que eu escrevo para iniciar o vídeo de opinião, portanto vou passar a lê-lo. A Escrava Açoriana de Pedro Almeida Maia foi uma surpresa muito agradável. É um livro que nos retrata em parte os Açores, o povo açoriano, a escravatura brasileira e a sofrência das mulheres daquela época. Com um vocabulário riquíssimo e uma escrita muito bem pensada, este livro é facilmente o melhor do ano até agora. Este foi o pequeno parágrafo que eu escolhi escrever para a introdução da crítica e, muito sucintamente, mais uma vez, é tudo o que eu penso sobre este livro que aqui está. Portanto, este romance de Pedro Almeida Maia fala sobre o Rosário. Rosário é uma menina de 14 anos, a ação inicia-se em 1873, e esta Rosário tem o desejo de melhorar a sua qualidade de vida e ir para o tão falado Império. Onde é que é esse Império? É no Brasil. Nós hoje em dia sabemos como é que as coisas eram naquela época. Rosário talvez não soubesse tão bem e, portanto, fazia-se do Brasil assim um local onde nós íamos para melhorar muito a nossa vida. Mas nós infelizmente sabemos que a escravatura no Brasil era um dos principais meios de ganhar dinheiro e de trocas e etc. E portanto, como podemos imaginar, não é bem aquilo que Rosário pensa que é, mas mesmo assim tem a vontade de ir para o Brasil por pensar que vai melhorar muito a sua qualidade de vida no Brasil. E portanto, Rosário é uma menina, lá está, de 14 anos. E se me pedissem para descrever o livro numa frase, seria justamente esta que está na capa: a irreverência de uma mulher em tempos de incerteza. Sem dúvida seria esta a frase que eu escolheria se me pedissem para descrever o livro numa frase, porque acho que é disto que se trata. Acho que é da irreverência desta Rosário. É uma mulher ou uma menina destemida que não tem medo, que sabe aquilo a que tem direito e que quer, acima de tudo, mudar a perspectiva de pensamento dos homens daquela época, onde as mulheres não eram de todo inferiores aos homens. É nisto que Rosário acredita, é nisto que Rosário pensa, e nós ao longo do livro vamos tendo várias provas disso. Falando um pouco da escrita do Pedro, eu tenho-vos a dizer que foi o livro que mais me viciou neste ano. A escrita do Pedro é constituída por um vocabulário riquíssimo. Eu aprendi bastantes palavras e expressões, não só originárias dos Açores, mas também originárias, não é, do nosso idioma, que não dos Açores, que fiquei a conhecer e, portanto, desde já tenho a agradecer ao Pedro por me ter enriquecido o vocabulário através desta história. Numa fase inicial da leitura foi um bocado complicado, porque eu tive de parar muitas vezes a leitura, interromper a leitura a cada capítulo mais ou menos, ou até mesmo assim que ouvia aquelas expressões, para tentar de perceber o que é que significavam e algumas palavras, mas como muitas destas palavras ou expressões se iam repetindo ao longo do livro, não tive de fazer isso tão frequentemente. Sem dúvida alguma foi o livro que eu li até agora com mais vocabulário diferente e enriquecedor. O Pedro também tem aqui uma vertente de regionalismo, lá está, onde ele utiliza palavras e expressões originais dos Açores. Algumas dessas nós não temos de ir pesquisar à internet porque estão mesmo no livro. Há assim um travessãozinho, depois uma explicação do que aquela palavra originária dos Açores significa. E desse ponto de vista gostei bastante porque não me fez tantas vezes ir inicialmente. Não me fez tantas vezes ir ver o que é que aquelas expressões ou palavras significavam originárias dos Açores, porque no livro continha a explicação. Nós aqui aprendemos muitas coisas sobre os Açores. Uma das que eu não sabia é que São Miguel é a ilha mais isolada dos Açores, não só por ser a mais longínqua, mas também porque as outras ilhas todas praticamente comunicavam entre elas e São Miguel era sempre aquela que ficava um pouco de parte e eu não fazia a mínima ideia disso. Sei que provavelmente já deveria saber, mas o livro do Pedro ensinou muitas coisas, uma dessas sendo uma delas, lá está. Aqui é... Corta. Caiu aqui as minhas cábulas.
Portanto, o Pedro aqui também nota-se que tem um respeito pelas mulheres imenso, porque não é de todo fácil fazer o que o Pedro fez, porque o Pedro é um autor, um homem que escreveu na pele de uma mulher. E o Pedro disse na apresentação do livro, porque eu estive presente na FNAC do Colombo, e foi lá que adquiri o livro, e desde já muito obrigado ao Pedro pelas simpáticas palavras que me transmitiu quando eu fui pedir o livro autografado. O Pedro Almeida Maia baseou-se em duas mulheres açorianas para compor a personagem de Rosário. Ele disse isto quando foi à apresentação do livro dele da FNAC do Colombo. Disse que se baseou em duas poetisas açorianas, que por acaso estão numa parte inicial do livro, que é a Mariana Belmira de Andrade e Natália Correia. E portanto, pelo que eu percebi, o Pedro baseou-se nestas mulheres também por serem destemidas e por serem irreverentes, e assim se tornou Rosário também irreverente e foi criada Rosário também. Este livro não é completamente baseado em factos históricos, é assim uma junção de várias histórias que o Pedro foi adquirindo e foi conhecendo ao longo dos anos e, portanto, juntou tudo neste livro. E lá está, é um livro brilhante, eu não consegui parar de ler. Eu li-o em cerca de 3, 4 dias e poderia ter lido em menos, eu é que tive coisas para fazer entretanto e não tive a oportunidade de ler mais rápido, mas é realmente um livro esplêndido em todos os sentidos, eu adorei mesmo A Escrava Açoriana. Se quiserem, até se pode dizer que é um livro de saudade, de um livro de memórias, numa parte inicial não, mas numa parte mais avançada, pelo menos eu tirei essa ilação. E, mais uma vez, o livro retrata, acima de tudo, o que estas mulheres deste século XIX, sofriam às mãos dos homens que pensavam que eram donos do mundo. E desse ponto de vista também eu gostei muito do livro, porque nós choramos com o Rosário, nós ficamos contentes com o Rosário, nós sentimos as saudades que o Rosário sente, porque nós próprios também sentimos às vezes saudades, ou temos memórias e sentimos saudades das memórias que tínhamos há anos atrás. E portanto eu acho que o Pedro conseguiu fazer uma junção de tudo aquilo que faz um livro ser bom. A escrita viciante e cativante, factos históricos, não, portanto, não de um ponto de vista de não ficção, mas de um ponto de vista onde se mistura com a ficção. Lá está as histórias que eu disse que o Pedro foi conhecendo ao longo dos anos. E principalmente o retrato destas mulheres que sofriam muito neste século. E a irreverência de uma mulher que pensava que as mulheres tinham os mesmos direitos que os homens. Hoje em dia fala-se muito disso, há marchas, há eventos. Naquela altura nem sequer se podia dizer tal coisa, nem sequer se podia dizer que um homem ou uma mulher tem os mesmos direitos. Nunca jamais, e Rosário é justamente a prova disso, que foi uma mulher muito lutadora para atingir a igualdade de direitos entre os homens e as mulheres, porque nesta altura pensava-se que os homens eram superiores às mulheres em tudo, e não. Como nós sabemos, muitas mulheres têm as mesmas características que homens às vezes, muito diferentes, porém muito iguais. Nunca se deve julgar uma mulher, que era o que se fazia nesta altura, por ser uma mulher, por ser, lá está, do sexo feminino, e nesta altura isto acontecia bastante. E as mulheres eram muito discriminadas, e lá está, isso está perfeitamente retratado neste livro. Eram muito discriminadas por serem mulheres, eram abusadas por serem mulheres, e hoje em dia tal não acontece, pelo menos da maneira que acontecia neste século XIX. E portanto, para concluir, eu adorei o livro do Pedro. É sem dúvida alguma o meu livro favorito do ano até agora. Sem margem para dúvidas, o Pedro é um autor português a se conhecer. Sem margem para dúvidas, esta mudança para a cultura, das letras levadas para a cultura, irá ajudá-lo bastante em termos de reconhecimento, para o Pedro ser reconhecido por mais pessoas, para poder escrever mais histórias destas que são brilhantes. E foi isto que eu achei da Escrava Açoriana. Espero sinceramente que vocês tenham gostado deste vídeo. Se gostaram, não se esqueçam de deixar o vosso like, porque é mesmo muito, muito importante. Motiva-me bastante a ler mais e a trazer mais conteúdo deste para vocês, para poderem ficar entretidos e para perceberem se vão fazer realmente uma boa compra antes de adquirirem o livro. E tenho-vos a dizer que esta é uma excelente compra de um autor português que merece muito mais reconhecimento do que aquilo que tem, porque temos aqui realmente um talento
Um Talento Escondido dos Açores. E provavelmente teremos mais que aguardam este reconhecimento, esta honra de serem convidados pela cultura para terem os seus livros editados. Muito obrigado a todos que viram este vídeo. Se gostaram, não se esqueçam de deixar o vosso like. Não se esqueçam que tem na descrição as minhas redes sociais, o Instagram e o Facebook e a minha conta no Goodreads. Portanto, se quiserem estar sempre em cima do acontecimento, do que eu estou a ler, do que eu não estou a ler e de novidades e etc., é melhor seguirem principalmente no Instagram. No Goodreads eu vou lá publicando só as estrelas que dou aos livros, não vou publicando a opinião crítica em si. Portanto, é isso. É um livro 5 estrelas. Muito obrigado a todos, fiquem bem, boas leituras.